melhorias, buscar incentivar, e é isso que o produtor precisa, de alguém que dê a mão a ele. Então, muito boa essa tua atuação, viu, William? E agradecer, então, novamente a todas as instituições e as pessoas que estão envolvidas aí na viabilização dessa transmissão, e agradecer a quem está nos acompanhando, nos assistindo. E como o William falou, fiquem à vontade para interromper, para a gente conversar. Se surgir uma pergunta, quiser interromper, fique à vontade. Só lembra que quando eu estiver transmitindo, eu não vou estar vendo ninguém. Então, ou conversa com o William e o William me chama, ou vocês diretamente me chamam, que a única coisa que eu vou poder mesmo interagir é com o som. Vocês vão estar me vendo, mas eu só vou estar vendo a tela que eu vou estar apresentando. Então, não adianta levantar a mão que eu não vou ver. Mas aí o William vê e me chama, né, William? Então, eu vou começar a compartilhar aqui e, logicamente, o assunto vocês já conhecem, a gente já comentou o que a gente veio fazer aqui, né? Veio falar sobre controle do carrapato, esse bichinho que traz tanto problema para a gente. Vamos ver se ele já está aparecendo aí o compartilhamento, William. Faz. Tá. Ótimo. Então, aqui, esse título que pode causar algum tipo de pulguinha atrás da orelha, essa palavra estratégico, né? O que seria esse estratégico? Gente, para não causar nenhum tipo de expectativa, depois frustrar essa expectativa, estratégico nada mais é do que aquela filosofia que a avó da gente ensinou para a gente. Prevenir melhor do que remediar. E vocês vão ver que quando o assunto é carrapato, prevenir é muito mais barato do que remediar. Então, nós vamos aqui conversar sobre medidas simples e, às vezes, de tão simples, chego até a frustrar, mas era só isso, mas medidas simples que podem ser aplicadas em cada propriedade para a gente efetivamente ajudar a combater. Vocês vão ver quanto é que a gente gasta com ele e vamos tentar não ter lucro, mas pelo menos diminuir o prejuízo que a gente tem com o carrapato. Então, medidas simples que, de tão simples, chegam a frustrar, mas, por outro lado, muitas das vezes elas são o contrário do que o produtor está acostumado a fazer. Então, a gente sabe que produtor não é bobo, produtor não é Maria vai com as outras, e produtor é São Tomé, ele gosta de ver para crer. Então, a gente precisa convencer o produtor com argumentos fortes para que ele passe a fazer diferente, porque ele tem que ter alguma segurança de que essa ação diferente vai trazer algum benefício para ele. Então, nós vamos em busca aí dessa conversa. Quem trouxe isso tudo para a gente, do controle estratégico, foi esse camarada com esse nome estranho aí, o John Fulham, que é um pesquisador, que é referência nesse assunto, que está aposentado, curtindo os netinhos lá no sul do Brasil. Eu cheguei tem quase 21 anos, encontrei a coisa pronta e vim contar para vocês como é que está. Mas só para dar uma organizada na nossa cabeça. Carrapato é tudo uma coisa só? Não, nós temos por volta de 900 espécies de carrapato no mundo. Então, tem carrapato do cachorro, quando ele está grandão, parece muito com o carrapato do bovino, mas são espécies diferentes. Tem carrapato na ave, tem carrapato até no sapo e na cobra, como vocês estão vendo aí, essas fotos, cabeça da cobra ali com bitelonas, carrapatos bem grandes, o sapo também, vocês estão vendo, carrapato bastante grande. Até o bicho, o homem, tem carrapato. Vocês estão vendo aí as costas desse amigo aí, toda pintadinha, que ele entrou no campo sem se proteger e pegou muito carrapato e saiu se coçando bastante e podendo ter algum risco até de problemas sérios de doença, porque tem carrapato, que não é o do boi, é o estrela, que nos transmite uma bactéria da febre maculosa. Então, eu já queria adiantar para vocês. A gente tem 900 espécies de carrapato no mundo, a gente tem por volta de 60, 70 no Brasil, mas a nossa abordagem vai ser concentrada nesse carrapato aí, que é o maior ladrão do bolso do produtor de leite, que é o carrapato do boi. Aí vocês vão falar, mas o que eu aprender sobre carrapato do boi eu posso usar para controlar os outros? Pessoal, na via de regra não, tá? Na maioria das vezes não. Por quê? Porque controle é baseado no ciclo de vida. A gente traça estratégias de acordo com pontos fracos que a gente acha no ciclo de vida dele. E o ciclo de vida de cada um deles é bastante diferente. Por exemplo, esse estrela, que foi o causador dessas picadas que deixaram as costas daquele camarada tudo picadinho,
esse estrela tem um ciclo de vida completamente diferente do carrapato do boi. O estrela precisa de 3 hospedeiros para completar um ciclo. O do boi faz tudo em um hospedeiro só. Então, as estratégias são completamente diferentes. Usar o que a gente vai conversar aqui para combater o estrela é fracasso garantido. E aí eu chamo a atenção que o estrela é esse da febre maculosa, que é uma doença que, se não tratada, pode até levar à morte. Aí vocês vão falar, puxa, mas como é que eu faço para combater o estrela? Pessoal, já adianto para vocês. Está com o William um material técnico que ele já tem autorização para divulgar para vocês, e eu até peço que ele faça o favor de divulgar para vocês. Naquele material tem inclusive um capítulo, tem um livro com 4 capítulos, o último capítulo é dedicado totalmente ao controle do estrela e prevenção da febre maculosa, e tem também 2 folhetins com a coisa resumida, mais figura do que texto, que também estão disponíveis lá. Então, dúvidas, como controlar o estrela, esse material técnico pode ajudar. Aí eu li o material, mesmo assim eu fiquei com dúvida. Entre em contato comigo, vou deixar telefone e e-mail no final da conversa, mas é importante que fique bem claro na cabeça de vocês. Nossa conversa de hoje vale única e exclusivamente para combater esse bicho que está aparecendo aí na tela, que é o maior ladrão do bolso do produtor, que é o carrapato do boi, e já vamos quantificar o prejuízo. Olha aí, ó. São 3 bi de dólares que ele rouba do bolso do brasileiro a cada ano. Só no Brasil ele causa esse prejuízo aí, 3 bilhões de dólares. E eu queria que vocês passassem a olhar carrapato com outros olhos a partir de hoje. Que quando a gente olha essa vaca aí que está na parte superior à direita, a gente olha e fala, essa vaca que virou uma jabuticabeira, nossa, ele está sugando o sangue da vaca, com isso o leite está indo embora, que é o meu ganha-pão. Isso é fato, gente. O que o carrapato suga, o que ele tira do animal, sem dúvida é prejuízo, mas tem um prejuízo muito maior que o que o carrapato injeta no animal, e eu queria que a partir de hoje vocês passassem a olhar o carrapato com outros olhos, a partir do que eu vou mostrar para vocês, que carrapato cospe no prato que come. E a prova do crime está aí. Um carrapato se alimentando em laboratório, com uma proveta, uma ponteira de uma pipeta, e vocês veem, ele está na foto de cima, ele está de frente para um filé mignon para ele, que é um sangue bovino da melhor qualidade, e a foto de baixo, algum tempo depois, esse mesmo indivíduo já está cheinho, e vocês viram o que ele fez. Ele ingeriu o sangue, mas ele não é bobo de guardar tudo lá na barriguinha dele. Por quê? Ele não vai ter espaço para isso. O que ele faz? Ele concentra só a parte sólida do sangue, que é alimento para ele, e que vai fazer com que ele possa produzir ovos. E ele cospe de volta o excesso de líquido, e a prova do crime está aí, vocês estão vendo na tela. E nessa que ele está cuspindo o excesso de líquido, muitas das vezes vão também agentes de doenças. Então, é aí que a gente perde o ganha-pão da gente, como essa última foto aí à direita, que, se não tratada, leva o animal à morte, e a gente está falando da tristeza parasitária bovina. Então, eu queria que vocês colocassem na cabeça de vocês que o carrapato tira do animal, sem dúvida, é prejuízo, mas tem um prejuízo muito maior, que é o que ele injeta lá dentro. Carrapato cospe no prato que come, vocês viram a prova do crime. Ele cuspindo numa ponteira de laboratório, na natureza ele cospe para onde? Para dentro do organismo da vaca. Então, são esses problemas que levam a doenças que levam o animal à morte, e o produtor desesperado buscando uma solução. Então, eu queria que vocês parassem para pensar, ele é tão forte, tão poderoso, a ponto de nos roubar 3 bilhões de dólares? Não! Na verdade, a gente é que dá força para ele quando a gente erra. Mas erro causa tanto problema? Vamos lá, já colocar que erros são esses. Seja em Montes Claros, seja em Araçuaí, seja em Juiz de Fora, seja em Santa Catarina, os erros são os mesmos. É o produto errado na hora errada e da forma errada. Aí o produtor fala, não, mas o erro não causaria tantos bilhões de dólares de prejuízo. É que eu queria que vocês colocassem na cabeça que quando a gente chega numa vaca dessa, para banhar essa vaca com uma bomba costal, pensando que ela é um extintor de incêndio, e a gente banha essa vaca, na verdade, a gente dá uma benzida, com a cabeça lá na cerca que está arrebentada, com a cabeça na dívida do banco que tem que resolver,
com a cabeça de uma reunião que vai ter hoje à tarde. Quando a gente benze a vaca com a cabeça em outra coisa, a gente tem que entender que não é um erro que a gente está cometendo. Cada mamona dessa, e a gente vê nessa foto maior embaixo, cada mamona dessa vai agradecer o cheirinho de carrapaticida que você proporcionou, vai sobreviver e vai gerar, olha essa foto do meio de baixo, essas desovas lindas aqui, cada uma delas 3.000, 4.000 ovos, que em 1 mês e meio, 2, lá na tua propriedade, estão lá as larvinhas, os micuinhos na ponta da pastagem, esperando o teu animal passar para ela subir, se alimentar e formar um novo ciclo, e daqui a pouco ela cair como uma nova mamona e encher esse pasto de micuins que vão causar esses 3 bilhões de prejuízo. Então, primeira grande mensagem é, se hoje é dia de banho e você não está bom hoje, a tua cabeça está lá na cerca que está arrebentada, vai arrumar a cerca. Se a tua cabeça está no cinema, vai para o cinema. É importante você entender que banhar mal feito é tiro no pé. Você está dando força para um inimigo que já é forte, que já nos rouba 3 bilhões de dólares. Então, se a única ação que a gente faz no controle do carrapato é banhar, a gente tem que colocar na cabeça que a gente tem que banhar bem. E essas 3 letrinhas vão fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se você banhar bem, você está agindo a seu favor e contra o carrapato. Se você não fizer nada, você está sendo neutro. Hoje é dia de banho, mas minha cabeça não está boa, então eu não vou fazer nada. O melhor que você tem a fazer, não faz nada. Agora, se você fizer mal feito, se você forçar a barra, não estando preparado para isso naquele dia, você gera 3.000, 4.000 filhotes resistentes a cada uma daquelas mamonas que recebeu um cheirinho de carrapaticida. Então, banhar mal é mau negócio. É bom negócio só para o carrapato. Vamos em busca, então, do que é banhar bem e vamos em busca de resolver esses problemas, já que os erros causam tanto prejuízo e os erros são produto errado, na hora errada e da forma errada, como é que a gente vai corrigir isso, né? A gente, lembrando, antes disso, as consequências são, vocês sabem ler, está bem aí na cara, a gente polui o ambiente, que é o que está na nossa casa, o leite sai envenenado, quem manda reclama, que é o mercado, e o governo responde com legislação forte, apertando o pescoço do produtor, nosso inimigo vai falando, manda mais cheirinho de carrapaticida que eu estou gostando, e a gente vai perdendo dinheiro nessa história, e a novela indo para o buraco no final triste. Buscar o final feliz da novela é passar a corrigir esses erros, passar a usar o produto certo, na hora certa e da forma certa. Ou seja, nossa conversa de hoje se resume a responder de forma correta essas 3 perguntas que estão aí no final do slide. Quando tratar, como tratar e que produto utilizar. E para a gente buscar essas 3 respostas, a primeira coisa é essa frase que está aqui no início, a gente tem que conhecer bem o inimigo. Se a gente souber o ciclo de vida dele, a gente vai saber achar os pontos fracos para a gente responder essas 3 perguntas. Aí vocês vão falar, então tá simples demais. Gente, é simples enquanto a gente está sentado, trocando ideia e buscando uma solução para o problema. Mas na hora de fazer, a coisa complica, porque na hora de fazer, a gente tem que lembrar que se o problema é causado por 3 pontos, não adianta agir em 2. A vaca vai para o brejo do mesmo jeito. Então, se o problema é causado por 3 pontos, você tem que agir nos 3. Não adianta só saber qual veneno você vai usar na tua casa. Qual veneno que vou usar? Como é que eu respondo isso? Manda para a Embrapa. A Embrapa faz um teste para você. A Abigail já até comentou agora cedo, né, na fala dela, que ela já até anda fazendo propaganda, que eu agradeço. E quanto que paga para fazer esse teste? Nada, é de graça o teste. O William vai ajudar a gerenciar essa questão da operacionalização do envio das amostras. Então, qual é o produto que eu vou usar lá em casa? Preocupa com isso, não. Coleta e manda. A gente vai falar como é que faz essa coleta. E manda que você vai saber qual produto usa na tua propriedade, tal produto. Qual é a hora de tratar preventivamente? A hora de tratar, junto com o resultado do teste, vão 3 folhinhas, você senta, 5 minutos, você lê e vai saber qual é a hora de fazer. Agora, adianto que o maior gargalo dos 3 está destacado em vermelho. É o como fazer. É o banho, o tal do banho bem dado, que a gente vive batendo nessa tecla. Por quê? A gente não vai junto da carta
para fazer o banho junto com vocês. Nessa hora, além de vocês estarem sozinhos, de não ter um William para cada propriedade, é um William só se dividindo em 15, 20, 30 propriedades que ele tem que atender num determinado período. Então, na hora de fazer, nem sempre o William vai estar lá, nem sempre alguém que você confie, que é capacitado, vai estar lá para te ajudar. E para piorar, você está com a cabeça lá nos problemas do cotidiano. E aí, gente, nessa hora que a gente acaba fazendo mal feito, faz com pressa. E eu sei que o produtor sabe fazer. E na hora de fazer o banho bem dado, o produtor fala, ó, não vem ensinar padre a rezar missa, não, que nessa missa aí o padre sou eu. E eu sei, o produtor sabe fazer o banho bem dado. Mas a pressa leva a deixar a desejar em algumas etapas que são cruciais para o negócio dar certo. Então, nós vamos tentar buscar resposta para essas 3 perguntas para a gente tentar reverter esse problema dos 3 bi de dólares. E a gente combinou que essas respostas são baseadas em conhecer o ciclo do inimigo. Então, gente, o carrapato do boi, ele desenvolve o ciclo em 2 etapas. Uma etapa no hospedeiro, e eu já falei para vocês que é um hospedeiro só, que ele faz toda a fase dele parasitária no hospedeiro só, e depois ele desce e faz uma fase no ambiente. Então, existe uma fase no animal e uma fase no ambiente. Começando o ciclo com aquela mamona que está cheia já, ela se encheu de sangue para quê? Para transformar aquele sangue em ovos. Uma mamona, 3.000, 4.000 ovos. Quando ela está cheia, ela faz o quê? Ela se destaca e vai para o chão. No chão, ela busca um esconderijo, que seja um esconderijo que tenha sombra e umidade boa. Carrapato gosta de sombra e água fresca. Então, ela, nesse esconderijo, que pode ser embaixo de uma pedra, uma rachadura no solo, um cantinho do curral, ela ali, ela vai quietinha colocando seus 3.000, 4.000 ovos. Depois disso, ela não volta para o animal, ela morre. Ou no dia seguinte, ou 10 dias depois, ou uma semana depois, não importa. Importante você saber, uma vez cheia, ela desce, bota ovo e morre. Ela não volta para o animal, não. Aqueles ovinhos vão ficar naquele esconderijo que ela escolheu a dedo e vão ficar se desenvolvendo, se incubando. Depois de um tempo, nasce a larvinha, que é o micuim, ela vai para a ponta da pastagem, a bezerra passou, ela agarra e vai querer fazer o quê? Se alimentar e crescer. A gente passa por criança, adolescente e adulto. O carrapato passa por larva, ninfa e adulto. E adultos, machos e fêmeas vão cruzar, a fêmea vai encher e vai descer. Esse é o ciclo do carrapato. Então, a gente já pegou uma geral do ciclo do carrapato, a gente sabe que uma fase é no animal, que a gente chama de fase parasitária, outra fase é no ambiente, que a gente chama fase de vida livre ou fase não parasitária. Vamos, então, em busca dos pontos fracos. Primeiro ponto fraco é o seguinte: o tempo que esse carrapato passa no ambiente, esse tempo varia. Varia de acordo com a região e com a época do ano. Então, se é época mais quente, é mais rápido. Se é uma época mais fria, mais demorado. Então, depende. Montes Claros é mais rápido do que em Juiz de Fora. E Montes Claros no verão é mais rápido do que Montes Claros no inverno, se é que tem inverno em Montes Claros, né? Que é calor o ano inteiro. Mas é importante vocês entenderem que a fase que o carrapato está no ambiente, ele fica sujeito às condições ambientais e esse tempo vai demorar, vai variar de acordo com, principalmente com a temperatura. Agora, a fase que ele está no animal, desde que subiu o micuim até descer a mamona, é o que está ali, são 22 dias. Seja em Montes Claros, seja em Juiz de Fora, seja em Porto Seguro, são 21, 22 dias. Aí, por conta desse tempo que ele fica no animal, ser um tempo fixo, a gente estabelece, a partir desse ponto, o intervalo entre banhos. O banho é de 21 a 21 dias, seja aqui, seja lá em Montes Claros, seja em Porto Seguro, seja no Amazonas. Agora, a outra coisa que eu queria que vocês colocassem na cabeça, a fase que está no animal, então, vai variar, vocês já entenderam. E um outro ponto que é importante vocês colocarem, que a nossa estratégia é: o produtor fala, lembra daquela mimosa lá, nossa jabuticabeira, cheia de carrapato? O produtor fala, nossa, mimosa está lotada de carrapato, de hoje não passa, eu tenho que banhar. Gente, tem que falar para o produtor, olha, juntando tudo que a mimosa tem, e juntando tudo que todos os animais do rebanho têm, dá 5%. Onde é que estão os outros 95%? Estão no ambiente. E aí é um ponto crucial para a gente estabelecer as respostas daquelas 3 perguntas.
Por quê? Porque quando a gente fala só 5% está no animal, 95% está no ambiente, o produtor já raciocina. Então, eu estou sendo bobo. Eu estou usando carrapaticida no animal, eu vou usar no ambiente que eu já resolvo 95% do problema. O raciocínio está correto, mas ele hoje ainda não é operacionalizável. A gente ainda não tem como fazer isso. Por quê? A gente ainda não tem esse carrapaticida de ambiente. Então, o que a gente tem que fazer? Banhar o animal, só que tem que mudar a nossa intenção. A gente tem que banhar o animal, mas até então a intenção do produtor, quando banha o animal, é limpar aquela vaca, limpar o que ele está vendo no animal. Isso é importante? Sim, sem dúvida é importante. Mas tem uma coisa que é mais importante. Mais importante na hora do banho é capacitar essa vaca a buscar aqueles 95% que estão na pastagem. Então, eu tenho que pensar em atirar o que vê para matar o que não vê. Banhar o animal, e esse animal bem banhado, eu colocar no pasto contaminado, para que ele funcione como aspirador daquelas larvas que estão na pastagem. Então, a maneira da gente limpar o ambiente é fazer com que o animal pasteje naquele ambiente, mas o animal tratado com o produto adequado, qual? Aquele do resultado do teste. E com um banho bem dado, que a gente vai falar como é que é o banho bem dado também. E isso o produtor não gosta de fazer, porque isso na prática é animal limpo e pasto sujo. O produtor fala, não, mimosa é minha melhor vaca. Esse produto custou caro, me deu o maior trabalho para banhar, agora a mimosa está limpa, aquele piquete está sujo. Mimosa vai ficar aqui, deixa, ela não vai lá não. Aí você fala, não, mas se eu mantiver a mimosa aqui, o piquete lá, eu vou estar agindo só em 5%. A maneira de eu agir nos 95% é levando a mimosa para aspirar, para ela funcionar como uma armadilha de carrapato. Aí o produtor fala, não, deixa aquele lá que eles vão morrer de fome. Quem dera que morresse de fome. O William não teria me chamado para estar aqui conversando com vocês se eles morressem de fome tão fácil. Eles precisam de alguns meses para morrer de fome. E a gente não tem alguns meses para deixar um piquete fechado. Então, qual que é a nossa saída? É banhar o animal, mas com a maior intenção. Não é de limpar a vaca. Limpar a vaca é importante. Só que mais importante do que limpá-la é capacitá-la a limpar o piquete, e fazer isso é levar essa mimosa a pastejar naquele piquete contaminado. Então, de posse dessas informações, eu tenho o ciclo, eu sei que o ciclo tem uma fase no animal, uma fase no ambiente, sei que a fase do animal tem um período de 22 dias, e por isso que eu vou banhar de 21 em 21 dias, e sei que a fase do ambiente é a que tem mais carrapato. Então, não adianta só banhar o animal e deixar ele separado do pasto. Tem que levar ele lá, que é a maneira de eu limpar esse pasto. Então, de posse dessas duas estratégias, banho de 21 em 21 dias, e a tática do animal aspirador, eu vou em busca das respostas. E aí, a primeira resposta é essa. Qual veneno que eu vou usar em casa? Eu sei que é isso que o produtor quer saber. Qual é o produto que ele vai usar para combater os carrapatos na propriedade dele? Primeira regra, esse produto não pode ser clandestino. Para ele não ser clandestino, ele tem que ter essa informação. Licenciado no Ministério da Agricultura na data tal, número tal. Essa informação é crucial para nos dizer que esse produto é um produto validado pelo órgão maior do governo que se preocupa com o produtor, que aí, no caso, o Ministério da Agricultura, que fiscaliza o registro de cada produto desse. E lá no site do Ministério da Agricultura tem uma lista lá com produtos com determinação de apreensão por serem clandestinos. E a gente, antigamente, a gente achava que clandestino era fácil de bater o olho e olhar, a gente via que era um rótulo mais ou menos, e a gente já percebia que já ficava olhando ele de cabo de olho, que a gente já sabia que era clandestino. Hoje em dia, os clandestinos estão com rótulos coloridos, estão bem bonitos, estão com uma embalagem bonita, então procurem ver se tem essa licença do Ministério da Agricultura. E aí, gente, eu quero só mostrar 2 exemplos de coisas que estão causando problema por aí. Aqui perto, aqui na Zona da Mata, Coronel Pacheco, o chefe de Coronel Pacheco estava falando comigo, Márcia, estão usando lá um produto chamado leitinho na cidade, e o produtor até bebe o leitinho na hora de vender. Leitinho, um nome tão inofensivo, tem funcionado tão bem para carrapato. Falei, eu estou preocupada com esse leitinho aí, vamos ver do que se trata.
A MSD analisou esse leitinho e olha o que disse, olha, MSD Saúde Animal tomou conhecimento da ilegalidade ocorrida na zona da Mata Mineira, onde está sendo comercializado um carrapaticida altamente nocivo. Eu não vou ler todo esse material aqui, não, mas vai ficar disponível para vocês. Mas está ali, ó, o nome comercial leitinho, fabricação caseira, altamente tóxico, ultrapassando o limite permitido por lei e 200% acima do permitido. Olha o que aconteceu. Mortes de animais prematuros, natimorte, que é o animal nascer morto, né? Aborto e baixo índice reprodutivo. Ou seja, o leitinho, com um nome tão inofensivo, foi detectado que ele causava problemas sérios. E aí, gente, também dizer para vocês que não basta também o produto ser licenciado para ele ser adequado para usar. Existe também o tal do desvio de bula. O que seria isso? Um produto licenciado com uma aplicação, mas ele sendo usado para outro. Exemplo, tem um carrapacida chamado Difly, você já deve ter ouvido falar. O princípio ativo dele é o diflubenzuron. É um carrapaticida licenciado, descarte zero do leite, que pode ser usado em vaca de leite, é para utilizar misturado no sal ou na ração, tem um mecanismo de ação diferenciado. O que o pessoal começou a verificar? Existe também agrotóxicos com o mesmo princípio ativo de flubenzuron e que o preço é 1/5 do preço do Difly. O que eles fizeram? Já que é a mesma coisa, vamos utilizar. Só que aí, gente, esse agrotóxico não é um produto para dar para a vaca comer, é um produto para utilizar para combater pragas na vegetação. Então, deu polícia, gente. Olha aí, Operação Carne Tóxica, ação de investigação que revela venda de agrotóxicos em desvio de uso, podendo contaminar carne e leite animal. Então, a coisa é complicada, gente. Não, o clandestino é perigoso, o licenciado, mas sendo utilizado para algo que ele não foi licenciado, como o caso que eu acabei de narrar para vocês, é perigoso, a coisa é complicada. E aí, como é que a gente vai resolver? Para piorar a história, na tua casa e na casa do vizinho, o carrapato tem a mesma cara, exatamente a mesma cara. Mas teu vizinho usou triatox, você foi usar, na tua casa o triatox não funcionou. Aí, vocês estão vendo aí um perfil de resistência completamente diferente. Mas lá embaixo, ó, lá no final, na tua casa você usou o colosso, lá na última linha. Teu vizinho foi copiar de você, na casa dele o colosso não funcionou. E aí, gente, para piorar a história, a gente tem mais de 100 nomes de carrapaticida no mercado, mas a gente só tem 3 bases para trabalhar, que são dos organofosforados, das amidinas e dos piretróides. Nossa, tá falando um monte de palavrão, mas eu já vou decifrar esse palavrão para vocês. Aí vocês vão falar, não tem só esses 3, não. Tem a turma aí embaixo. Gente, essa turma que está embaixo, onde está o famoso Topline, o famosíssimo Ivomec, o famosíssimo Akataki, essa turma aí de baixo está aí para dizer, ó, não pode usar em vaca e lactação, com raríssimas exceções. São os produtos de injetáveis ou puron, são aqueles que têm resíduo, eles deixam o resíduo sair por um bom tempo no leite ou na carne. Então, esse tipo de produto, eles estão aí para dizer, ó, não usa na vaca. Com raríssimas exceções. Tem 1 ou 2 desse grupo aí que pode ser usado em vaca de leite. Mas até mesmo esses que são exceções, a gente fala assim, guarda para quando eles forem realmente necessários. Enquanto você puder matar mosquito com tapinha, e o que é o tapinha? É a turma de cima. O que é a turma de cima? São principalmente os carrapaticidas de banho. A banho dá trabalho, mas é o que nos garante hoje um tratamento, um controle adequado com níveis de resíduo no leite dentro do permitido pelos órgãos de fiscalização. Então, então esses eu posso usar e beber o leite? Não, não é bem assim. Você tem que respeitar também o período de carência. O que é a carência para leite? É o período que o leite não está próprio para o consumo humano, é o período que o leite não pode ser comercializado. Então esse também tem carência? Tem. Só que a carência é de 0, 6, 12 horas até 3, 4, 5 dias. E aqueles outros, a carência chega a perto de 1 mês. Então, esses de cima, que são os de banho, eles já são produtos com
permissão para uso em vaca e lactação, permissão para uso em gado de leite. Mas isso não quer dizer que ao usar e beber o leite. Tem que obedecer o período de descarte de leite estipulado na bula de cada um. E aí, gente, eu queria também que vocês entendessem que quando a gente troca Ectofós por Carbeson, a gente pensa que está fazendo uma grande troca, a gente está trocando de laboratório, de preço, mas o carrapato nem percebeu, porque todos os dois estão no grupo dos organofosforados. E como é que eu vou saber, então, diferenciar um de outro? Gente, vou dar uma dica bem simples para você saber com o que você está lidando, tá? Então, a gente sabe, esses carrapaticidas de banho, eles estão divididos em 3 grupos. O grupo dos piretroides, o grupo das amidinas e o grupo dos organofosforados. Como é que eu sei que o produto que eu estou usando é piretroide? Gente, seja qual for o nome comercial, vai lá na composição, que está no rótulo dele, na bula dele. A composição. Se ele for um palavrão que termina com trina, cipermetrina, alfametrina, flumetrina, deltametrina, ele é um piretroide. Como é que eu sei que eu estou lidando com uma amidina? É quando o princípio ativo dele é amitraz. Esse grupo só tem esse princípio ativo. E como é que eu sei que eu estou lidando com um organofosforado? É quando, seja qual for o nome comercial, lá no rótulo dele ou na bula dele, você olha em composição, ele tem um palavrão na composição que termina com fós, com voz ou com on. Clorpirifós, diclorvós, etion, fention, sei que eu estou lidando com organofosforado. Ah, tá, então eu já estou sabendo mais ou menos ler quando é piretroide, quando é amidina, quando é organofosforado. O que isso aí serve para mim? Seguinte, gente, os piretroides, hoje em dia, o piretroide puro, quando o teu alvo é carrapato do boi ou mosca do chifre, o piretroide puro hoje, a resistência está tão elevada que ele não está funcionando mais. Ah, e como é que eu sei que um produto é piretroide puro? Você olha na composição, pode ser qualquer o nome dele. Na composição, cipermetrina mais veículo, é piretroide puro. Flumetrina mais veículo, piretroide puro. Então, se teu alvo é carrapato, é melhor você não adquirir esse produto, porque a resistência do carrapato para piretroide está muito elevada. Ah, mas por que esse produto ainda é vendido? Por quê? Para alguns insetos e também para o carrapato estrela, ele ainda funciona. O piretroide é um princípio ativo ruim? Não! A gente que fez com que ele ficasse ruim quando a gente utilizou mal. E ele foi muito mal utilizado e a gente está praticamente perdendo uma base. Ela, para funcionar, tem que ser misturada. Então, piretroide, ele sozinho, se teu alvo é carrapato, não compre. Amidina. Como é que eu sei que o produto é amidina? Princípio ativo amitraz. A eficácia dele, média, está em torno de 40 e poucos % nesses 20 anos que a gente faz o teste. Organofosforado. Hoje, o produto, para funcionar para carrapato do boi, tem que ter organofosforado na composição. Como é que eu sei que tem organofosforado na composição? Quando lá no rótulo tem um palavrão que termina com fós, com voz ou com on. Clorpirifós, diclorvós, etion. O que isso significa, então, para mim, na prática? Tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, né? Na prática, se tem organofosforado, oba, pode ser que funcione. Eu só vou ter certeza se eu fizer o teste. Qual é o lado ruim? A dose que intoxica o animal e a gente é muito próxima da dose que mata o carrapato. Moral da história, se você der um chorinho de dose, se você der um pouquinho a mais, você pode provocar um aborto, uma intoxicação, tanto no animal quanto em quem está tratando. Então, organofosforado, a gente não pode viver sem ele quando a gente quer controlar carrapato do boi numa propriedade de sistema convencional. Agora, já que eu não posso viver sem ele, eu tenho que entender que ele é perigoso. E para eu minimizar problema, eu tenho que me paramentar, tenho que usar os equipamentos de proteção individual, e eu tenho sim que respeitar a dose que está lá na bula. Então, essas são as dicas só para você saber com quem que você está lidando. Agora você não troca mais 6 por meia dúzia. Se você trocar clorpirifós por clorfenvinfós, você sabe que está trocando organofosforado por organofosforado. Às vezes você troca de nome, de laboratório, de preço, e o carrapato nem percebeu. Então, agora você já sabe mais ou menos lidar com isso. Mas, gente, não preocupa com isso, não.
Deixa o problema para a gente aqui na Embrapa, coleta o carrapato e manda para a gente, que a gente faz o teste. E tá aí, gente, olha o preço que é de graça. A única coisa que vocês vão gastar é com o transporte, que a gente indica que faça por Sedex. E eu já adianto que é um serviço autorizado pelos Correios. Então, pode mandar, que os Correios têm conhecimento e autorizam. Se por acaso alguém tiver algum problema numa determinada agência, é que a informação não chegou até lá, liga para a gente, que a gente contata esse funcionário do Correio, a gente explica, fala para ele qual é o documento que ele tem que acessar lá na intranet dele, que ele acaba por liberar, uma vez que o serviço é autorizado oficialmente. Mas vamos lá, como é que eu faço, então, para usufruir desse serviço gratuito que vai indicar qual veneno que eu vou usar lá em casa? Basicamente, gente, coleta os carrapatos e põe num potinho, como está esse daí, com os furinhos na tampa, como está esse exemplo daí. Tem produtor que tem tanto problema que ele quase põe a vaca dentro do pote. Tem produtor que se preocupa com o bem-estar do carrapato e coloca lá um pouquinho de vegetação para o carrapato não ficar estressado na viagem. Gente, essa primeira foto aí é o ideal. Basicamente, separar 2 ou 3 animais, e aqui estão as explicações, ninguém precisa copiar, porque tudo está no material que eu já passei para o William. Separar 2 ou 3 animais e pensa assim, esses aqui vão ser as fábricas de carrapato para a Embrapa. Vou deixar 25 dias sem banho. Usei um lá injetável, vou deixar 35 dias sem esse produto injetável. Só 2 ou 3, não precisa ser o rebanho inteiro, não. O resto do rebanho pode usar o produto que você está usando. Mal ou bem está servindo para alguma coisa. Deixa esses 2 ou 3 sem o carrapaticida, por esse período que está aí. No final desse período, coleta uma mão cheia. Só serve a mamona, como está aí nessa foto. Coleta uma mão cheia e coloca no potinho, como aquele da primeira foto anterior, e faz os furinhos na tampa, que é para esse carrapato, para haver uma troca de ar. E identifica esse potinho com o nome da propriedade e o município onde ela fica. Só isso que eu preciso saber. E envia para a gente, e aí o preço do teste novamente, né? É de graça. O endereço está aí, o endereço também está no material que eu passei para vocês. E refrisando que o ideal é enviar por Sedex. A única coisa que tem que furar é essa caixinha, o potinho, onde você põe os carrapatos. Lá no correio, eles vão querer colocar numa caixa maior. Essa caixa maior, você pode deixar vedar. Essa caixa maior, você não precisa mandar furar, não, tá? Essa caixa maior pode deixar o funcionário do correio vedar à vontade. E manda para a gente por Sedex. Agora, o ideal é coletar e enviar no mesmo dia. E o ideal é que seja segunda, terça ou quarta para a gente receber esse carrapato na mesma semana, evitar semana com feriado. Aí, o que vocês podem fazer? O Sedex está caro. Junta 2, 3 produtores, faz a vaquinha e cada um paga uma parte e na mesma caixa do Sedex, você põe lá meia dúzia de amostras. O William vai ficar à frente desse serviço. Eu queria que vocês atentassem bem para isso, porque é um serviço que a Embrapa faz para vocês de graça. Usem, usufruam desse serviço, sejam esse São Tomé que eu falei, que o produtor gosta de ser o São Tomé, ver para crer, desconfiem que não vai dar certo e testem, para vocês verem que acaba dando certo e que não paga nada, e vocês vão contar comigo aqui na Embrapa, vão contar com o William no Senar, vão contar com os sindicatos rurais, com todas as instituições que estão envolvidas já aí nessa conversa que nós estamos hoje. Então, um detalhe vocês estão sabendo hoje do serviço, imagino que depois da nossa conversa o William conclame vocês, vamos reunir e vamos mandar? Aí marca uma data, por exemplo, já que tem que esperar de 25 dias em média, marca para daqui um mês, mas todo mundo coletar mais ou menos no mesmo dia. Não dá para um coletar hoje, o outro coletar semana que vem e mandar no mesmo Sedex, porque esse que coletou antes, o carrapato já começa a desovar. Então, o ideal, coletar e mandar no mesmo dia. Mas o dia bom de eu ir na fazenda é domingo, e domingo não tem correio. Bota no potinho, deixa esse potinho dormir na geladeira. No dia seguinte, Sedex para Embrapa. E aí, então, pode juntar meia dúzia, mas aí essa meia dúzia, com intervalo de coleta de, no máximo, 48 horas na geladeira, tá? No máximo. E manda para a gente, na mesma caixa de correio, meia dúzia de amostras, cada uma delas tampadinha, com o nome da propriedade e o município, e aí na caixa maior você põe o endereço, que aí pode ser o endereço do William, que eu mando para o William, e o William leva para vocês e agrega informações que vão ser úteis naqueles outros 2 pontos
para a gente ter um combate adequado. Então, vocês mandando, a gente vai fazer o teste, como essas fotos que estão aqui, vai fazer as avaliações, e o resultado vai com essa cara aqui, gente. O nome comercial, eu não vou mandar esses palavrões que eu falei para vocês agora, dos nomes dos grupos químicos, eu vou facilitar a vida de vocês. O nome comercial e a eficácia do lado. E a informação embaixo, para que você escolha um que esteja com 90% para cima e escolha um e utilize esse um pelos próximos 12 meses. Então, o dono da Fazenda Alegria aí está com boi na sombra. Pode escolher aí 1, 2, 3, 4. Entre 5, ele escolhe um. Aí sim, eu falo que ele vá na loja, que ele tem confiança, que ele conhece, vai lá e vê se tem os 5, vê. Aí usa outros critérios, procura ver as bulas, procura ver os preços e procura ver a carência. Aí sim, o ideal desses 5, utilizar um que tenha menor carência para leite, que tenha um preço que caiba no seu bolso e que você encontre ele regularmente nessa loja, que não adianta encontrar para o primeiro banho. Você vai ter que banhar por 12 meses com esse produto. Então, a dica é essa. Faz o teste. Junto com o resultado do teste, vão informações para você fazer um controle adequado, mas a primeira das informações é essa. Escolha um de 90% para cima e utilize pelos próximos 12 meses. Aí, no final de 12 meses, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um dos outros que sobraram daqueles 4, daquela lista de 5? Não. No final de 12 meses, o perfil de sensibilidade, o perfil de resistência muda. E aí, o que você tem que fazer? Fazer um novo teste, faz o processo de novo, é de graça. Então, tá aí o que eu acabei de falar, utilizar o produto do teste por no máximo 12 meses. No final de 12 meses, mesmo que esse produto ainda esteja funcionando, repete o teste para você ver qual a arma que você vai lutar nos outros 12 meses. Bom senso e moderação, acho que a gente não precisa nem ficar explicando muito, isso é óbvio, né? Leite sem resíduo, gente, é isso que está aí. Utilizar produtos liberados para tratamento de vaca e lactação, isso não está escrito lá na bula, produtos registrados, que não sejam clandestinos, como eu falei para vocês, e respeitar a carência que está lá na bula. E lembrando, carência para leite, o período que o leite deve ser descartado por ser impróprio para o consumo, eu sei que é importante, mas não é o critério maior de escolher carrapaticida. O critério número 1 de escolher carrapaticida é mata ou não mata lá em casa. Quem responde isso é o teste. Aí sim, depois do teste, como a gente deu aquele exemplo ali, de meia dúzia de produtos, você escolhe um com menor carência, com menor preço e por aí vai. E antes da gente passar para o próximo assunto, gente, eu quero frisar uma coisa importante. De que você mandou o carrapato até você receber o resultado do teste, leva 35 a 40 dias. E por que isso? Porque a gente é mole? Não. É porque eu tenho que esperar todo o desenvolvimento do carrapato. O teste começa com o carrapato que você mandou e termina com o filho dele. Por isso que demora 35, 40 dias. Ah, mas eu não posso esperar esse tempo. Com coisa de 10 dias, você me dá uma ligada, eu passo um e-mail, eu faço uma análise qualitativa, eu vou te dizer quem está ganhando a corrida. Aí eu já te falo, ó, usa tal produto. Mas o resultado final, com o laudo carimbado e assinado, é no final de 35 ou 40 dias, e essa demora é por causa disso que eu falei para vocês. Tem que esperar o filhote nascer para a gente calcular a eficiência de modo adequado. Agora, William, eu continuo não vendo vocês, estou vendo a tela, estou passando por o segundo ponto dos 3 pontos importantes. Queria saber, alguém quer interromper para fazer alguma pergunta ou a gente toca em frente? Vocês que mandam. Sim. Sim. Vou falar nisso sim, mas é bom, já tem a pergunta dela, é muito oportuna a sua pergunta, Jerusa, porque essa resposta aí vai variar dependendo da época do ano que a gente está. Se a gente está agindo preventivamente, eu te falo, banha todo mundo. Aí vai falar, mas a vaca está limpa, eu vou banhar ela? É porque a gente está agindo preventivamente. Lembra que o objetivo maior do banho não é limpar a vaca é importante, mas o objetivo maior é capacitá-la a buscar o que tem lá na pastagem. Mesmo que ela esteja limpa,
lá no piquete tem 95% dos carrapatos esperando ela passar. Então, quando a gente está agindo preventivamente, e vai ser o tópico que eu vou falar depois desse aqui, a gente dá 5 banhos, um a cada 21 dias, e nesses 5 banhos, o rebanho inteiro toma banho, mesmo os animais que estão limpos, porque a gente está capacitando eles a limparem o ambiente. Agora, fora do programa estratégico, eu não vou virar as costas para o rebanho. É vaca de leite, você está de olho nela todo dia. Aí, eu vou usar banhos táticos só em quem precisar. E o que é precisar? Já vou adiantar. Precisar é você contar de um lado. A cada 21 dias você vai lá e dá uma contada naquelas que você sabe que são sangue doce, que são mais infestadas. Você conta de um lado, mas lembra que tem que contar também a face externa e a face interna de um membro. É como se você passasse uma lâmina na coluna vertebral e separasse o animal em 2 metades, mas conta toda uma metade, se tiver, contando só o grande, não precisa você procurar com microscópio nem lupa, não. Só o grande, vai passando a mão, vai sentindo, vai percebendo que está grandinho. Até 30 de um lado, você deixa quieto, não banha, não. Passou disso, você sapeca um banhozinho nesse animal. E daqui a 21 dias, vai repetir o banho se ele precisar. Então, espero que você tenha compreendido. Quando a gente está agindo preventivamente, a gente banha o rebanho inteiro. São 5 banhos, um a cada 21 dias, numa determinada época do ano. Agora, os banhos extras é só quem precisar. E eu acabei de falar para você o que é precisar. Tem mais de 30 de um lado. Ok, William? Podemos seguir ou tem mais alguma coisa? Beleza. Então, vamos para o segundo ponto dos 3 que nós prometemos. Lembra, a gente falou que o problema é causado por produto errado, na hora errada e da forma errada. Corrigir é passar a usar o produto certo, na hora certa e da forma certa. Já falamos sobre como achar o produto certo. Está bem fácil, manda para a Embrapa vai fazer o teste e vai mandar o laudo para vocês, usa tal produto. Vai ter o William para ajudar a operacionalizar isso aí e tantos outros que o William também conseguir conclamar. Agora, como fazer e quando fazer? Vamos lá. Como é que eu vou fazer o banho? O que é esse tal desse banho bem dado que você tanto fala? Gente, primeira coisa para a gente dar um banho bem dado. Sabe essa bomba costal? Que eu reconheço que é o equipamento mais barato que tem disponível para a gente usar? Pega essa bomba costal e bota ela num ponto bem alto, bem alto, bem alto, um ponto onde tua mão não alcança. Por quê? Porque com essa bomba costal, gente, ninguém vence a guerra contra o inimigo de 3 bilhões de dólares. Por quê? Esse troço pesa nas costas da gente. E a gente fica com os movimentos inibidos. Lembrando que quem tem que estar com os movimentos inibidos na hora do banho é quem está sendo banhado. É o animal que tem que estar embretado e contido. A gente faz o contrário. A gente que fica preso com peso nas costas e o animal no curral andando e a gente andando atrás dele. Isso é banho bem dado? Nunca. Então, essa bomba costal, ela é boa sim. Para quem? Para o carrapato. Para a gente não é. Primeiro ponto é esse. Ela inibe os nossos movimentos, que a gente com aquele peso nas costas, a gente não consegue percorrer todo o corpo do animal. Segundo ponto é que ela é muito perigosa para a nossa saúde. Quando ela começa a vazar, quando ela está velha, começa a vazar, ou quando você não fecha direito, ela vaza onde? Nas costas da gente. O que tem aqui? Clorpirifos, clorvóis, etion entrando. É organofosforado, é produto que pode causar problemas sérios para a tua saúde. Então, o carrapaticida, gente, é veneno. E o exemplo mais conhecido que a gente pode dar é aquele do Leonardo. O Leandro, cheio de dinheiro, morreu de câncer, provavelmente em função de uma prática de usar agrotóxico com bomba costal para combater a praga do tomate, plantador de tomate que era, sem se proteger adequadamente. Então, ele, cheio de dinheiro, o dinheiro dele não conseguiu salvar a vida dele. Então, vamos pensar nisso. Bomba costal, por mais barata que ela seja, ela não vence a guerra contra a carrapato e ela pode levar a nossa vida embora. Ah, mas as opções são muito caras. Reconheço, essa que está aparecendo aí é bem cara. Essa aí é uma câmara atomizadora que custa 30, 40, 50 mil reais. Nem todo mundo vai poder comprar um negócio desse. Mas olha que opção cara, gente. Para não dizer o contrário, né? Olha que solução baratinha e fácil de você fazer.
madeirinha de fundo de quintal, rodinha do carrinho de feira que não usa mais, uma bombona velha que graduaram com uma caneta de reto projetor lá do filho que está na escola, e algumas adaptações. O investimento é a bomba hidráulica que está aqui de 1 cavalo, né? Esse é o investimento. Mas vejo que essa estrutura aí, ela tem as rodinhas que você pode levar de um curral para outro, ou levar de uma propriedade para outra. De repente, meia dúzia de produtores se juntam, compram aí essa bomba, dividem, e essa bomba fica sendo um equipamento para ser utilizado por todos. Cada um vai precisar mesmo, são 5 vezes no ano, um banho a cada 21 dias, numa determinada época. Então, isso aí é bem fácil de você procurar fazer algo semelhante ou fazer ela um pouco mais caprichada. Nada mais é do que aquela do meio, essa última aí, nada mais é que a do meio mais elaborada, com recipiente maior e com uma estrutura mais bem feita. O importante é vocês saberem, gente, que seja qual for o produto que você for utilizar, primeiro você vai fazer uma pré-mistura num balde à parte. Aquele material que iria lá num recipiente de 100 litros, primeiro você mistura aqui com 5, 7 litros, mistura bem. Lembra que aqui você vai estar fazendo uma solução extremamente concentrada, perigosíssimo para a tua saúde. Se paramenta, usa luva, usa máscara, usa macacão, usa bota. Não põe a tua mão nisso aqui, não respira aqui em cima, mexe com um bastão, e essa solução é que vai para aquele recipiente aos poucos, um pouquinho da solução, um pouquinho de água, e aí sim você vai ter uma solução bem misturada. Não é o carrapaticida puro que entra no recipiente, seja ele de 20 litros, seja de 100, seja de 1.000 litros. E aí, gente, não adianta você também estar só com o esguicho na mão e não estar paramentado e com gado solto no curral. Isso aqui não é banho bem dado. O banho bem dado, gente, é isso aí. Eu vou até voltar aqui, tirar isso que está atrapalhando. Primeiro, o animal tem que estar embretado, de preferência num brete de cordoalho, em que você tem acesso a todo o corpo do animal. Porque se for aquelas tábuas, aquelas réguas, você não chega onde você tem que chegar e você tem que se preocupar principalmente nas regiões onde não bate sol direto, onde o carrapato está escondido. Então, o banho bem dado é uma coisa feita com um equipamento adequado, como aqueles que eu mostrei para vocês, o operador muito bem paramentado e com seus movimentos livres. Quem vai tomar o banho tem que estar com os movimentos contidos, e você utilizar o carrapaticida que deu lá no resultado do teste. E não adianta ser aquele, se ele for mal preparado, tem que estar muito bem preparado, tem que estar distribuído por todo o corpo do animal, e com isso você vai gastar 4 a 5 litros da solução, muito bem distribuída por todo o corpo do animal. Ah, é para jogar na cara? É para jogar na cara. Ah, posso jogar no Uber? Tem que jogar no Uber. O banho bem dado é aquele que, no final de tudo, você põe a mão assim na face interna da coxa da vaca, logicamente você com a tua mão com uma luva, você vai perceber que aquilo ali está molhado, você vai perceber que a solução carrapaticida atingiu os locais mais escondidos do corpo do animal. É na orelha, tem que aplicar na região por volta do ânus, na barbela. Não é só aquilo doce, benzer a vaca e passar para o outro, não. Tem que gastar tempo, 4 a 5 litros. Detalhe importante, o teu equipamento que você for fazer, ele tem que permitir o turbilhonamento mesmo durante o banho. Aí o operador vai falar assim, não, mas na hora de dar o banho, para eu ter pressão aqui no bico, eu tenho que tirar o turbilhonamento lá. Atende ele, mas atende ele só parcialmente. Fala, eu não vou tirar não, eu vou só diminuir o turbilhonamento. Por quê? Porque o carrapaticida, você misturou, tem produtor que fala, misturou, está misturado. Não acredita em mim, faz a prova. Depois que você misturou, e eu vou voltar lá, essa solução espumosa que está aqui nesse recipiente azul, essa solução, pega aqui um copinho descartável, bota uma dosezinha, você vai ver que quando você pegou no copinho, você pegou uma solução bem misturada, bem homogênea. Para esse copo por 5 minutos, depois verte de volta naquele recipiente. Você vai ver traços do carrapaticida na água. Então, carrapaticida não é misturou, está misturado, não. Tem que continuar misturando mesmo durante o banho. Então, tem que ter turbilhonamento enquanto está banhando.
Então, esse equipamento que você vai fazer tem que permitir esse turbilhonamento. Então, o banho bem dado é aquele que eu usei o equipamento adequado, aquele operador está com o equipamento de segurança adequado, luva, bota, macacão, máscara, a dose da bula, nem a mais e nem a menos. Dose a menos provoca resistência, dose a mais provoca intoxicação e morte e aborto. Misturar sempre, fazer a pré-mistura antes e fazer o turbilhonamento durante. A quantidade são 4 a 5 litros para cada animal adulto. A pressão nem forte demais a ponto de machucar o animal, nem fraca demais a ponto de a gordura da pelagem impedir que chegue na pele. A gente quer que chegue no couro. Os locais de aplicação, o corpo inteiro. E a hora que é boa, eu vou dizer a hora que não é, nunca embaixo do sol forte, nunca embaixo do sol de meio-dia, nunca o animal muito cansado. Tem que ser ou de manhã bem cedinho ou finalzinho da tarde, com o animal tranquilo, descansado. O sol de meio-dia, ele faz dilatar os vasos sanguíneos, vai penetrar muito mais veneno do que deveria, mesmo você tendo usado a dose certa. Então, hora de dar banho é de manhãzinha ou finalzinho da tarde, dia que não estiver chovendo, senão a chuva vai lavar o que você está, todo o trabalho que você está tendo. Ah, mas está chovendo a semana inteira, como é que eu faço? Então, pelo menos 2 horas depois do banho, deixa ele embaixo de um teto, depois solta. E animal não pode ter muita lesão na pele, porque pode provocar uma intoxicação. Oi? Vou continuar. Se alguém quiser falar, me interrompe. Então, o animal não pode estar com nenhuma lesão na pele, ou não pode estar com muitas lesões na pele, e esse animal tem que estar descansado, tranquilo. Você traz a vaca lá do alto do morro, ela está ofegante, você tacando veneno em cima dela, você pode provocar uma intoxicação e um aborto. Então, um animal tranquilo, fazer um processo bem feito, com a cabeça do banho carrapaticida. Aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Se você banhar pensando lá na cerca que está arrebentada, é mau negócio, é tiro no pé, é carrapato resistente na tua propriedade. E aí, nesse material que eu mandei para o William, tem esse folheto aí, que são os 10 passos para um banho bem dado. Então, estão aí as informações, com gravuras, com informações, com instruções, para vocês saberem fazer um banho bem dado. E nesse slide tem as informações de como construir um equipamento desse. É bem fácil e o investimento é só ali na bomba hidráulica de um cavalo. Agora nós vamos para o último tópico dos 3 que eu prometi. Quer falar, Will? Pode falar. É muito importante essa pergunta. O ideal é que a gente não faça nada que estresse uma vaca que está próxima de parir. E isso, lá no nosso laudo, vai essa informação, tá? Cuidado redobrado com os animais que estão no terço final da gestação. Se possível, está lá escrito, se possível, substitua a aplicação de carrapaticida por uma retirada manual, pode ser com rasqueadeira. Rasqueia essa vaca. Lembra, essa vaca que está próxima de parir, o organismo dela está todo direcionado para o desenvolvimento daquele animal que é o teu ganha-pão ali na tua atividade. Então, dê a ela conforto, dê a ela um ambiente adequado, uma alimentação adequada, e o ideal é que você não faça carrapaticida nenhum. Se possível, você só rasquear essa vaca com rasqueadeira de cavalo, só com o objetivo de derrubar o grandão. Não é para você tirar o pequenininho, não, que o pequenininho vai machucar ela. Aí vai estressar, vai provocar algum tipo, até risco de aborto. Então, é rasquear só para tirar o grandão. Esses grandões vão cair no chão, você vai e joga na água fervendo ou no fogo direto. Lembrando, cada grandão desses são 3.000, 4.000 a menos daqui a 1 mês e meio, 2 na tua propriedade. E fazer isso aí quando? 3 vezes na semana, tá bom. Aí, o que está pequeno hoje, ele vai estar grande. Faz segunda, quarta e sexta. O que está pequeno hoje, você vai tirar ele na quarta-feira. Não força a barra para machucar a vaca, não. É só rasquear com uma rasqueadeira, de uma forma bem tranquila, vai conversando com ela e vai derrubando os carrapatos grandes. O que cai no chão, fogo ou água fervendo neles, que é uma medida boa de controle. Ah, mas e aí? Como é que vai ficar para limpar? Os outros que não estão nessa situação que ela está, vão ser banhados e vão ser postos a pastejar, vão limpar aquele ambiente. Muito importante a pergunta, tá? Espero ter esclarecido. Segue ou tem mais alguma coisa, Will?
Tá bom. Então, agora nós vamos para o último dos 3 assuntos que a gente combinou. Qual é a hora de tratar? Gente, essa vaca da esquerda precisa de banho carrapaticida? Sim. Quando? Ontem, semana passada seria o ideal, né? Porque essa aí já passou do ponto. Banhar essa vaca do lado esquerdo é apagar incêndio. Apagar incêndio é necessário, mas não é a melhor medida. O ideal é a gente banhar enquanto ela está nessa situação desse animal do lado direito. Ou seja, agir preventivamente já está marcado aí numa época que é desfavorável ao desenvolvimento do carrapato. Então, agir na vaca da esquerda é agir curativamente, é o que a gente chama de banho tático, é apagar incêndio. A gente, a partir de agora, vai conversar sobre prevenir incêndio, que é muito mais barato do que remediar. É muito menos problemático, muito mais fácil, muito menos trabalhoso, muito mais barato, muito menos perigoso. Então, vamos agir no sentido de existe uma época do ano que é desfavorável ao carrapato. Se eu trabalhar mais dessa época, eu vou poder trabalhar menos no sentido de controle do carrapato no resto do ano inteiro. E aí, esses gráficos aí é basicamente para contar só uma história. Aquele camarada do nome esquisito, o John Furno, ele, durante 4 anos, ele ficou contando aqui em Coronel Pacheco uma área que tinha pastagem, animal e carrapato. E ele, durante 4 anos, todo mês ele ia lá e contava os 95% que estão na pastagem e os 5% do animal. Após esses 4 anos, ele percebeu 2 coisas simples e importantíssimas para determinar como é que a gente vai agir. Primeira coisa, ele percebeu que o carrapato do boi no Brasil desenvolve basicamente 4 gerações no ano. Hoje em dia já se fala da quinta, mas vamos trabalhar com 4 para facilitar um pouco as nossas contas. O John, então, percebeu que a gente começa o ano com o carrapato, daqui a pouco a gente encontra com os filhos, com os netos, e a gente termina o ano com o bisneto do carrapato que começou. Então, a gente tem 4 gerações num ano para combater. Outra coisa que o John percebeu é assim como tem um dedinho menorzinho, as 4 gerações, uma é mais fraquinha e as outras 3 são mais fortes. O que o produtor normalmente faz? Trabalha praticamente o ano inteiro banhando, quase que apagando incêndio o ano inteiro contra essas 3 fortes e descansa na mais fraquinha. O que é o controle estratégico? É agir nessa mais fraquinha, diminuindo ela ainda mais. Vejam que eu não estou falando em acabar com ela, eu estou falando em diminuir ela ainda mais, para gerar reflexo nas outras. Eu vou atuar intensamente aqui. Aí você vai falar, mas essa não tá me causando problema. Mas os filhos, netos e bisnetos dela causarão. Então, se eu reduzir ela bem, eu vou poder, o resto do ano, praticamente só monitorar. E isso, na prática, vocês estão vendo 5 setas verdes aí, 5 banhos, um a cada 21 dias, especialmente nos meses de temperaturas mais altas. Esse é o controle estratégico. E aí a pergunta da nossa colega agora há pouco, né? Banha todo mundo? Sim. Nessa hora da prevenção, até a vaca limpa toma banho. Por quê? Porque o objetivo maior não é limpá-la, é fazer com que ela seja capacitada a limpar o ambiente com a tática de animal aspirador. Então, 5 banhos, um a cada 21 dias, no período de menos quantidade de carrapato, que pode ser o período de temperatura mais alta, ou, se for uma região onde a temperatura é mais ou menos a mesma o ano inteiro, vai ser um período mais seco, um período que a umidade é mais baixa. Então, são essas as 2 grandes dicas. É sempre a época que tem menos carrapato. A época que tem menos carrapato é que vai variar de região para região. Geralmente é a época que a temperatura é mais alta. Então, se você vai trabalhar numa região diferente, procura lá uma estação meteorológica próxima e pede as médias climáticas. Procura os meses que te saltam aos olhos pela temperatura ser alta demais. Nesses meses, você dá 5 banhos, um a cada 21 dias. Nessa região, a temperatura é a mesma o ano inteiro, praticamente, um pouco varia. Então, vai para o segundo fator. Procura os meses em que a umidade relativa te salta aos olhos por ser baixa demais. Nesses meses, você dá 5 banhos, um a cada 21 dias.
E aí, o resto do ano? O resto do ano é vaca de leite, você não dá as costas para ela. O resto do ano, você monitora, e a resposta eu já adiantei para a nossa colega. É olhar e banhar só quem precisar. Quem precisar, o que significa precisar? É ter mais de 30 grandes de um lado. Aí só aquele que precisou. Quantos banhos? Quantos forem necessários. Então, a cada 21 dias, você vai lá, você já sabe quais são as de sangue doce, conta os carrapatos de um lado, essas que estão com mais de 30 tomam banho. Daqui a 21 dias, só quem permanece com mais de 30 que vai tomar banho. É bem provável que, se você fizer tudo certinho, primeiro ano você tem a necessidade de 1, 2, 3 banhos extras. Segundo ano, um banho extra. Terceiro ano, só com os 5 banhos de 1 a cada 21 dias, você vai resolver para o ano inteiro. Não acredita, não? Faz o teste e vê se vai dar certo. Mas para dar certo, você tem que fazer a tua parte também. Produto certo, na hora certa e da forma certa. Seguindo, então, com a nossa carruagem, só para o William, esse é um fechamento? A gente tem tempo? Você quer parar? Como é que tá? Não, eu pensei em você parar para abrir para pergunta. Então, a gente segue, toca esse finalzinho. Prometo que agora é rápido, que eu só quero contar para vocês como é que está aí a, a história atual do controle do carrapato. E aí a gente abre para as perguntas, porque eu estou à disposição de vocês, mas eu sei que vocês têm lá aí cada um a sua lida, tem seus afazeres. Mas, gente, a gente aqui na Embrapa, a gente tem dois públicos, basicamente. Tem esse público aí da coluna da esquerda, os conhecedores do controle estratégico, a gente fala nossos amigos, nossos fregueses, né? Eles estão sempre com a gente, estão sempre fazendo teste com a gente, todo ano eles repetem o teste, e a gente olha aquela fazenda, fazenda Caxingó, essa é de muitos anos. E esses estão sempre, conhecem bem como é que a gente age. Mas tem aquela turma também que, principalmente antes da pandemia, eles vinham presencialmente aqui em Coronel Pacheco, ficavam uma semana fazendo curso com a gente, e era gente que nem tinha ouvido, nunca nem tinha ouvido falar que a gente faz um teste no carrapato. E a gente procurou ver como é que eles estão nessa história do controle do carrapato. E foi uma tese de doutorado. O pessoal do lado esquerdo, a gente mandou um questionário por correio. Será que pode responder algumas perguntas para a gente? O pessoal do lado direito, que vinha para curso, eles estavam lá na palestra, quando eles saíam para tomar um cafezinho, a gente perguntou, pode me dar 5 minutos aí de uma conversa? E aí a gente obteve essas informações que eu vou passar para vocês. Gente, essa turma da esquerda, o pessoal freguês do teste carrapaticida, olha que beleza, 99% deles usaram o produto do resultado do teste, 93% seguiram as recomendações do controle estratégico, ou seja, só alegria, né? Só que não. Essa mesma turma que estava dando tanta alegria para a gente, 85% deles, olha o equipamento que eles usavam, a bomba postal. E com isso, gente, eu entendo, bomba postal é o mais barato. E não é para você mudar de hoje para amanhã, não. Mas hoje vocês conheceram outras opções não tão caras que vocês podem, aos poucos, ir pensando em mudar esse conceito. Lembrando que, para ganhar a guerra contra o carrapato, não pode ter um peso nas costas e não pode estar esse gado solto. Esses mesmos também que estavam dando tanta alegria, só 7% deles que demonstraram compreender o controle estratégico. 5 banhos, 1 a cada 21 dias, na época que tem menos, e usar o produto do resultado do teste e fazer o banho bem dado. Olha, se esse pessoal estava assim, imagina aqueles que nem tinham ouvido falar. 92% deles nem sabiam que o carrapato tinha uma fase que fica no ambiente. 96% deles esperavam o carrapato encher para banhar. E banhava como? Com a bomba postal, como se fosse um extintor de incêndio. E 86% deles não sabiam nem que tinha uma época, um período após o banho, que o leite está impróprio para o consumo e que você tem que ler a bula para saber aquele produto, qual é o período que tem que ser o leite não destinado ao consumo humano. Gente, então a gente percebeu, o produtor precisa de informação. Então toma. Então estão aí as informações que a gente tem, que são esses folhetos que já estão em poder do William, que tem um material com pouco texto, mais é figura, mais é ilustração, para não ficar uma leitura maçante,
Então, são folhetos para controle do carrapato do boi. Atentem para esses dois aqui de baixo, que são os do carrapato estrela e da febre maculosa, que a gente comentou lá no início. Tem também, esse aí eu mostrei aberto, que são os 10 passos para o banho bem dado, eu mostrei ele aberto quando a gente falou do tópico do banho. Tem também esse livro, que tem 4 capítulos, e os 3 primeiros são sobre carrapato do boi e tristeza parasitária, o último é dedicado ao carrapato estrela e febre maculosa, e aí estão nossos telefones e e-mail. E eu indico, usa o e-mail preferencialmente, porque telefone, por exemplo, agora eu estou falando com vocês, eu deixei o telefone até fora do gancho, que eu não posso atender o telefone, que a gente está numa conversa. Então, preferencialmente o e-mail, para vocês não passarem raiva, às vezes ligam para cá e a gente está viajando, a gente está numa reunião. Mas, se quiserem ligar também, fiquem à vontade. E a gente está com os contatos aí, lembrando que a Embrapa de Leite é uma instituição do governo federal. Nossos patrões são vocês. A gente está aqui para servir a vocês e tem esse serviço que é gratuito e a gente tem maior satisfação em fazer e tentar ajudar o controle do carrapato. A Abigail falou hoje cedo que ela já fez propaganda. Peço a vocês que façam também a propaganda do serviço. O William ajuda nisso, incentiva o pessoal a mandar carrapato, e a gente quer mais receber muita amostra aí da região de vocês. Eu vou finalizar aqui o compartilhamento para a gente... voltar aqui. Já voltei? Já tirei compartilhamento ou não consegui? Como é que tá, William? Consegui. Tá. Excelente pergunta. Vamos começar, então, pelo Danilo. O Danilo, a idade 3 a 4 meses, tá? Que a gente libera, e a gente não, o Ministério da Agricultura libera os carrapaticidas, podem ser usados a partir dessa idade, 3 a 4 meses. Agora, essa tua pergunta me dá a oportunidade para